Então vamos começar. Obrigado aí, Juliano, por iniciar a gravação. Por favor, né? Então, se alguém tiver alguma restrição com relação à gravação, por favor, nos informe por e-mail e nós damos o devido tratamento ao dado. Né? Bom, obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente começa a nossa live 30. Vamos falar de um tema relacionado a ESG nos negócios. É a segunda live que a gente faz, que a gente promove, que o Celente promove com relação a este tema, porém nós não vamos repetir os tópicos, né? Nós vamos abordar outras vertentes, né, do assunto aqui com a Cláudia Leite, né, que é a doutora no assunto e a dona da cadeira, né, do curso ESG nos negócios aqui no Celente. Então, entrego para você, Cláudia, para fazer a sua introdução, e aí a gente já volta comigo aqui para a gente começar a conversa. Então tá bom. Boa noite a todos e todas, é uma satisfação estar aqui. Eu que sou egressa dessa casa, me formei também pelo Celente, graças ao Celente, eu atuo também como conselheira consultiva. É uma satisfação estar aqui com você, Yuri, e com todos os nossos convidados aqui nessa mesa. Eu fui conferir, creio que nós só temos homens aqui nessa mesa. Eu falei todos e todas, acho que eu estou me cumprimentando aqui também, né? A Vera está aqui, acabei de encontrar a Vera, a Tiana. Agora vocês estão mais lá no finalzinho. Ai, que bom, agora eu estou me sentindo aqui, né, bem acompanhada também. E poder falar desse tema, quase que não esquenta, como a gente estava falando aí um pouco antes, para o curso que a gente vai fazer em breve, discutir, né, de maneira muito estratégica o que o negócio, em especial decisores, né, dentro das organizações, precisam saber dessas 3 letrinhas que tomaram as nossas discussões estratégicas. Perfeito, Cláudia. Então vamos lá. Assim, as perguntas de vocês são bastante bem-vindas. É claro que eu e Cláudia, a gente tem um roteiro, né? Mas a gente vai priorizar as perguntas de vocês sobre o roteiro que a gente estipulou aqui, né? Vamos, eventualmente, se alguma pergunta a gente não conseguir responder durante a live, a gente carrega aqui, juntamente com esse vídeo, as respostas em nosso site. Okay? E essa live também pode ser acompanhada no nosso canal do YouTube. Né? Então, Cláudia, tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn da Cláudia está no bate-papo, e, por favor, use o bate-papo para poder endereçar as perguntas. Né? Então, Cláudia, vamos começar aqui. Eu sei que essa resposta é longa, mas eu vou pedir para você fazer um resumo e dar um destaque, né, para os grandes pontos. Né? Mas conta para a gente a origem, né, disso que hoje nós chamamos de ESG, mas ele não nasceu o ano passado, não nasceu na década passada, e também não nasceu com o nome de ESG. Então, por favor, dá uma visão geral do assunto. Isso. Fazer um apanhado geral, né? Bom, quando a gente fala desse tema, é claro que hoje a gente entende o ESG praticamente como uma evolução, um novo olhar, uma perspectiva do mercado de capitais para o tema de sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, ao longo dos anos, ela tem avançado bastante também, registros ainda na Idade Média, foram em diferentes momentos aí isso foi avançando, mas falando já na nossa era, nos nossos tempos, eu queria trazer alguns marcos que eu considero que são importantes. Um deles, em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a união de vários países que estavam determinando como é que eles queriam que fosse o mundo no pós-guerra. Lembrando que havia uma série de reconstruções necessárias, não só do ponto de vista econômico, social dos países, mas como haveria uma nova organização mundial e que pudesse ser baseada, então, nos direitos humanos. Isso foi evoluindo, e até hoje um documento bastante atual, que norteia muitas das atividades e fala exatamente dos direitos básicos que o ser humano ele pode ter. E quando a gente analisa esses fatos históricos, tem alguns marcos, por exemplo, na década de 70, lembrando que ali nós tínhamos Guerra do Vietnã, apartheid na África do Sul, e começou um ativismo religioso mostrando que nós poderíamos e deveríamos, né, fazer decisões de investimento, mas que estivessem conectados com os valores que estávamos falando dentro desses grupos, né, com algumas lideranças bastante importantes também.
E isso começou a conectar cada vez mais o tema de sustentabilidade ou de direito às pessoas ou de investimento que tivesse relacionado com valores, com determinados conceitos, com determinados compromissos, não só coletivos, mas também pessoais. E aqui, afunilando, chegando um pouco mais da nossa época, eu queria trazer só algumas definições. Em 1987, a Gro Brundtland, primeira-ministra da Noruega, ela trouxe uma definição num documento chamado Nosso Futuro Comum, e que até hoje é considerada a definição mais atual de sustentabilidade, que é você garantir que hoje nós teremos os recursos que precisamos, mas sem comprometer que virão as gerações futuras. Ele foi bastante aceito por ter essa neutralidade, essa flexibilidade, o olhar que traz para o presente, mas também como é que a gente espera estar em alguns anos. O pai da sustentabilidade, que é considerado o John Elkington, ele escreveu em 1996 um livro chamado Canibais de Garfo e Faca. E ali ele trouxe muito de um conceito de triple bottom line, que as empresas, sim, poderiam ter seus lucros e seus resultados, mas elas tinham que gerar também recursos para as pessoas e para o planeta. Daí o TRIPL, né, que era People, Profit and Planet, que é esse termo que até hoje é bastante utilizado. E já que é sobre ESG que nós estamos falando, o termo em si, esse acrônimo, foi criado em 2000, pelo então secretário das Nações Unidas, que era o Kofi Annan. Ele criou esse termo numa busca muito didática em falar o que era sustentabilidade. E em 2004, ele fez uma reunião com líderes ali do mercado financeiro, cerca de 50 líderes do mercado financeiro, e trouxe, né, exatamente esse olhar. Sim? Cláudia, só um minuto. A Silvia e a Vera apontaram que o teu som está baixo para elas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Para mim tá bom, né? Mas vamos ver se você consegue. Vê se melhorou agora. Está melhor Vera. agora? Para mim tá bom, mas para Vera não. Está muito pouquinho, melhorou um pouquinho só, Cláudia, mas continua baixo. Para mim, continua baixo. Eu não sei, porque eu já aumentei 100% aqui, já olhei tudo, não tem nada errado por aqui. Talvez seja a minha audição, então. O meu também está no máximo. Tentemos aqui. Eu vou tentar falar mais alto também para apoiar, tá bom? Obrigadíssimo, Cláudia. Imagine. Eu falava, então, em 2004, desse encontro, né, no mercado de capitais, liderado ali pelo Kofi Annan, que foi quando esse termo ESG ganhou cada vez mais repercussão e trazendo para o mercado de capitais, ou seja, para o mundo financeiro, essa discussão de que os negócios eles poderiam ser muito mais longevos se pensassem também no que era o entorno, da responsabilidade, do impacto que nós poderíamos ter nos negócios. E, é claro, fechando esse resgate histórico, porque só que tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas eu vejo como a pandemia como um grande acelerador de todo esse contexto. No momento em que todos os planejamentos que estavam sendo feitos de longo prazo, eles caíram por terra, como é que nós tivemos que nos reinventar numa exposição bastante grande de pessoas e também das organizações e a sociedade exigindo das empresas, como é que elas estavam lidando com todo esse contexto, querendo cada vez mais transparência e entendimento da forma como elas estavam lidando com aquela situação. A somar as famosas cartas ali do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos no mundo, né, na casa de 8 trilhões de dólares. Ele também falou, né, em uma dessas cartas, ali em janeiro de 2020, dizendo que não só iam investir de maneira mais responsável a partir de critérios ESG, mas desinvestir. Então, essa foi um aspecto muito importante que ajudou a trazer relevância para essa agenda. Creio que aí a gente fez um bom apanhado dos fatos históricos e chegamos aqui, né? Um termo que está sendo bastante difundido e utilizado, quase que uma pandemia do ESG, muito falado e utilizado aí dentro das organizações, consumidores querendo saber, mercado de capitais, enfim.
muito para a gente também aprender a amadurecer acerca desse tema. Deixa eu só trazer um ponto que tá fora do nosso script, Cláudia, mas quando você traz que a pandemia acelerou o ISD, é porque, por exemplo, houve uma percepção da ausência do ISD que está relacionado com a existência da pandemia ou com o desenvolvimento da pandemia? De fato, não que exista uma ausência delas, mas nós fomos muito expostos. Em especial, os consumidores, eles ficaram muito epidérmicos e querendo saber o que está sendo feito nesse sentido, né? Algumas pesquisas mostram que eles estavam buscando quais seriam as entidades que eles poderiam confiar cada vez mais, sejam ONGs, seja governo, sejam as empresas, e as empresas foram colocadas numa posição de destaque pelos consumidores e disseram que, olha, as instituições que nós mais acreditamos são vocês, portanto, nos digam o que está sendo feito. Como é que vocês estão, além de gerar o seu resultado, como vocês estão fazendo isso e como vocês estão cuidando das pessoas e do meio ambiente também. Então, creio que trouxe uma sensibilidade maior para um cenário que ninguém esperava. E a maior transparência também que acabou sendo demandada em todo esse período. Quando você traz essa resposta, ela já faz uma amarração com o próximo ponto, né? Que é a questão dos fatores que influenciam uma empresa a investir em ESG, né? E como que um conselheiro ele pode influenciar nesse processo, né? Em uma reunião de conselho, por exemplo, em um evento de conselho. Eu poderia listar vários aspectos aqui, mas creio que resumir em alguns acaba sendo assim, bastante importante. Primeiro, fatores físicos e operacionais. O planeta mudou, a sociedade também mudou. Isso faz com que o nosso acesso a matérias-primas e a escassez mesmo de uma série de recursos vão impactar no nosso resultado, em médio e longo prazos, e algumas vezes até curto, como nós tivemos aqui questões de eletricidade, recursos hídricos, impacto em alguns negócios, como agronegócios diretamente. Então, ter esse olhar e saber que não é só algo que nós colocamos como ambição e para considerar lá longe, mas já está influenciando em como nós vamos fechar o nosso resultado, mesmo no curto prazo. E, já que eu falei de fatores operacionais, a questão da desigualdade também, não só porque a gente tem que olhar para o entorno, porque é mais inteligente também você gerar prosperidade. Se o seu entorno está sendo desenvolvido, os seus resultados, o potencial que você tem de ampliar negócios e de que o mercado realmente cresça é muito maior. Um segundo fator que eu listo aqui, e a gente já falou um pouco deles, é até acesso a capital e custo de capital. O quanto, quando nós estamos falando de investimentos e de recursos, mesmo empréstimos que podem ser tomados, e que estão hoje caracterizados utilizando aspectos de ESG como balizadores. O dinheiro não gosta de risco. Não é? Dinheiro quer segurança, ele quer estabilidade. E é exatamente sobre isso que falam os planos de prevenção, de mitigação, de mapeamento dos riscos que a gente tem que ter. Em alguns setores que já são muito mais expostos a isso, já é possível identificar como juros e custo a esse capital que acaba sendo muito mais elevado também. Acredito que o terceiro fator é o mercado, é o consumidor, não somente as novas gerações, e a gente lembra muito de cada uma dessas figuras, né, que estão crescendo aí sua participação no mercado de trabalho, no mercado consumidor também, que estão escolhendo produtos e serviços a partir de seus valores, mas cada um de nós já tem esse olhar e essa busca por produtos e serviços que confiam, para poder ter uma relação muito mais duradoura e muito mais firme, né, e robusta com as empresas que, por acaso, nós possamos escolher, né, para colocar dentro da nossa casa, dentro da nossa organização. E, por último, aqui para fechar, seja por uma escolha inteligente, que é você se antecipar e agir, se preparar para ela, ou mais de energia
pelo próprio avanço regulatório que nós já acompanhamos em alguns mercados, especialmente o europeu, que já está muito mais avançado em toda essa discussão, com alguns aspectos que regulam, né, um ou outro setor direto da economia, ou determinados produtos, ou fazendo banimento, enfim. Então, esse avanço regulatório, ele vai vir de cada vez mais intensa, então, sem ser necessariamente uma oportunidade para a gente criar um diferencial competitivo. Hoje, o ESG, as estratégias de sustentabilidade nos possibilitam construir o que é um diferencial perante o mercado. E daqui a pouco vai ser uma condição para você competir. Então, o avanço regulatório e as demandas que nós temos, inclusive de clientes que querem saber, de consumidores, não vão dar muita opção. Esse é um caminho sem volta, é mundial, e que todos, mais dia menos dia, vão ter que se atentar e vão ter que trabalhar por. O Ronei traz uma pergunta aqui que me ajuda na minha dissertação de mestrado, né? E é claro, se você responder de forma positiva, vai ajudar mais ainda, né? Mas ele pergunta, né, a pauta de ESG, né, está, na tua opinião, Cláudia, baseada na tua experiência, impulsionando as pequenas e médias empresas, empresas familiares, a implementarem conselhos ou adotarem a governança? Sem dúvida, eu acredito. Excelente pergunta, aliás. E aqui eu trago uma reflexão, porque muitos entendem que ESG é coisa de empresa grande. Somente os grandes têm que se preocupar com isso. De fato, não. Quanto antes nós atendermos essa agenda e pensarmos em gerar valor dentro da nossa organização, em especial quando ela está crescendo, quando ela está sendo estruturada, isso vai facilitar e muito investimentos, a busca, né, por oportunidades, pelo nosso posicionamento no mercado também. E até aqui uma outra reflexão nessas 3 letrinhas, que é o E, o S e o G, e muitos até falam que tem que ser o GAS, né? O GAS é governança primeiro, sem governança você não tem nenhum dos outros dois. De fato, sem o E, você não tem o S, mas o G, ele dá muito um direcionador daquilo que a gente precisa. Essa gestão virtuosa, e as empresas são, em especial as pequenas e médias empresas, estão atentas para isso, para já estruturarem agora que é mais fácil, e pensando, né, quando eu crescer, como é que como nós vamos nos posicionar, porque quando nós somos menores, tende a ser mais fácil, né? E quando eu crescer, como é que nós faremos também? Então, ótima pergunta aqui, e assim, quanto antes, e tem sido sim o impulsionador, eu percebo isso claramente. Bacana, o Eduardo acaba enriquecendo o debate aqui, né? Como vencer, né? Vou fazer uma pergunta de forma diferente, tá, Eduardo? Como vencer a resistência das empresas com relação a ESG? Ainda existem muitas barreiras, né? Quando a gente fala, muitos acreditam que é modinha, que é ação filantrópica, e, de fato, é uma nova maneira de você poder fazer os negócios. E o que eu vejo, assim, primeiro, tem um benchmark de mercado mostrando que as organizações que têm tido sucesso em implementar esse tipo de agenda, independente de qual seja o nome. Hoje, nós estamos chamando de ESG, já tiveram outras denominações e outras metodologias aí também ao longo da história, elas foram evoluindo, mas em especial é olhar que todo negócio gera um impacto, seja impacto positivo ou impacto negativo, e o ESG ele fala disso, ele fala desse impacto. Como é que nós estamos acompanhando de maneira responsável o impacto que nós precisamos? E a partir disso tentando gerar valor também. Um dos principais impulsionadores, e que eu sempre recomendo, é buscando eficiência dentro da nossa operação. Isso fala na redução de custos, que acaba sendo um grande aliado para essa agenda de sustentabilidade. Porque muitos acreditam que vai ser muito mais caro, vai ser um investimento muito mais alto. A depender da iniciativa, a depender das ações, sim, é possível que no curto prazo haja um maior investimento, e no longo prazo isso tem um retorno, né, daquilo que tá sendo feito.
mas em especial de otimização dos nossos processos, de revisão dos nossos processos, trazendo o ESG e os critérios do ESG como balizadores. Na dúvida, nós estamos reduzindo o risco que nós estamos falando do negócio. Uhum. E qual é o nosso apetite para fazer a gestão desses riscos, mitigar, reduzir, ou a gente vai esperar que ele cresça. E aí é uma das formas também que eu vejo, e ainda acontece, quando tem uma crise, quando tem um issue e algo que se torna público, aí todo mundo corre para poder fazer a agenda e acelerar. A agenda vira uma prioridade. Então, vamos tentar fazer antes, quando ainda dá tempo e de maneira bastante inteligente, né? Creio que é a melhor definição. A Vera traz um ponto aqui. Onde tem mais desafio em termos de implantação? Né? No E, no S ou no G? Olha, depende muito da realidade de cada setor, né? Eu sempre vejo que, a depender da área de atuação, você pode ter um E muito grande, um S muito grande, um G muito grande, a depender dessa configuração. Hoje, há uma preocupação muito grande com o E, em especial pelo tema de carbono, porque é aquilo que você consegue medir de maneira mais fácil, né? Aquilo que você toca. Já existem métricas relacionadas a isso, quando você fala de resíduos, você fala de gases de efeito estufa, você fala de ciclo de vida de produto, de diversos aspectos aqui que são já palpáveis. O social, recentemente, que foi lançado aqui no Brasil, por exemplo, um primeiro padrão para certificação, e ali a BNT, a partir, né, dos critérios da ferramenta OAPOS, falando sobre aspectos sociais e trazendo um pouco mais de norteador. Então, como ele é menos palpável, a gente cai o risco de cair na filantropia, cair em doação, em ações que, claro, em períodos de vulnerabilidade, são super importantes, mas não é ali que a gente tem que colocar ou que conectar a nossa estratégia. Eu vejo como social, até pelo número de atividades, até de investimentos voltados ao social, que é bastante baixo, mas eu não posso deixar de falar de governança, até porque se eu não falar, o Yuri vai ficar bravo aqui comigo, mas a governança é talvez o tema assim, mais difícil de a gente definir, né? De a gente trazer, e eu gosto de falar com a gestão virtuosa, e como é que essa gestão vai ser super importante para que a gente possa dar ritmo a partir do propósito, naquilo que a gente realmente espera fazer, né? Tem muitas empresas que já têm aí as suas estratégias, suas metas já definidas, e assim, se não é por base dessas metas e indicadores, você não entende exatamente qual é a ambição, onde ela quer chegar, né? O Vanderlei Passarella, ele fala tanto disso, da perenidade adaptativa, e essa possibilidade que nós temos, e necessidade de garantirmos a longevidade das organizações, mas que a sociedade, o entorno está mudando, como é que a gente tem que aprender a lidar com tudo isso também. Acho que os três são desafiadores. Talvez o menos, do meu ponto de vista, seja até o ambiental, né? Que hoje domina as agendas, não é à toa, que hoje domina as agendas dentro das empresas. Cláudia, nós temos 6 perguntas que eu não li ainda, que eu parei aqui na pergunta do Iquedo, que traz um ponto bastante interessante, né? Me fez lembrar aqui as mineradoras e as empresas tabagistas, né? Mas empresas como essas duas que eu citei, que é o que o Iquedo traz, que é a empresa de armamentos, a empresa bélica, né? Que tem práticas de ESG, né? Como que o mercado consegue traduzir aquilo que ela produz com a prática do ESG? Dá liga isso, Cláudia? Propósito? Ele está conectado com o propósito da organização, né? E aí, não simplesmente apontando um ou outro setor, mas hoje você consegue parecer sustentável com estratégias e com áreas, relatórios, diferentes métricas e certificações, sem necessariamente selo, né? Sem necessariamente ter isso na sua essência.
Quando você fala de processo em si, e o ESG, ele vem muito focado nisso. É distinto da sustentabilidade. Sustentabilidade é a visão de longo prazo, de construção de valor, né? O ESG, ele traz muito esse olhar para os critérios e para o impacto do negócio, sem fazer qualquer tipo de juízo de valor do que a natureza da nossa operação, tá? Mas existem hoje setores que o próprio mercado acaba conectando e entendendo como sendo um risco inerente à própria essência do negócio, como a gente fala ali com mercados que trabalham com, empresas que trabalham com combustíveis fósseis, né? Você citou outros setores aqui. Então, assim, tem diferentes possibilidades, mas dentro daquilo que o ESG se propõe, é possível, né? E aqui, como se tem, há uma distinção entre um e outro, né? Na forma e no conceito também. O William traz 2 casos aqui de empresas, né? Uma chamada Patagônia, outra Grupo Gaia, que transferiram o controle do negócio para suas fundações, né? Provavelmente aí com o objetivo de preservar os valores e propósitos, né? Essa estratégia, né? É um meio, né? Por exemplo, para alavancar o ESG, e como que os conselheiros, né, interagem nesse tipo de estratégia, né, de direcionamento. Mas aí são 2 extremos até, né, de organizações que têm esse propósito muito forte, que se posicionaram ao longo da sua história, independente de qual fosse a definição, qual fosse a nomenclatura, de maneira muito clara para gerar esse impacto positivo, né? A Patagônia é um desses casos, e aqui acho que uma outra pessoa trouxe aqui esse questionamento falando do buy-in da liderança. São assim, empresas que têm líderes ativistas, né? Líderes assim, muito bem posicionados e que por anos fizeram esse tipo de condução. Então, não é algo que não foi nenhum cavalo de pau, mas foi algo que sempre esteve conectado com a essência do negócio e como eles foram traduzindo e de maneira até pensada, programada, ainda que nós, enquanto consumidores, olhemos e falamos, nossa, que surpresa, mas é algo que já vinha sendo estudado e planejado ali dentro. Seja qual for o posicionamento da organização, ela não deve ser uma surpresa. Ali vira sustentável de uma hora, da noite para o dia, de uma hora para outra, é realmente uma evolução, e eu diria que aí foi um processo natural também dessas organizações. O que eu gosto de trazer aqui como reflexão, porque são casos extremos, né? São empresas que são tão icônicas, que geram diversas discussões aí, pela polêmica até desses posicionamentos todos que isso acabou gerando. E eu não preciso ser uma Gaia, eu não preciso ser uma Patagônia para entrar nessa agenda, e não chegaremos necessariamente a ter uma posição como essa, né? A nossa ambição pode ser muito menor, pode ser, de fato, proporcional àquilo que nós temos de operação, de essência de negócio, e como é que a gente inclui sustentabilidade como valor. Não simplesmente por ser uma obrigação financeira, ou porque o meu cliente, o meu consumidor está exigindo, o mercado financeiro está exigindo, porque realmente é uma maneira de você gerar novas oportunidades de negócio, que é o que essas empresas aí, a exemplo, fizeram. Mas eu só receio colocá-las muito como referência, porque assusta. Você fala, gente, eu nunca vou fazer isso, se precisar eu já paro agora, né? Então, quando você vê outros exemplos e de empresas que conseguem dar esse passo, eu falo, poxa, é realizável, é factível, é atingível, eu realmente consigo fazer. Bacana, Cláudia. Temos 2 minutinhos aqui para a última pergunta, ok? Bem alinhado aqui com o modelo Celink de desenvolver o ensino, né? Você pode dar exemplos práticos e inovadores em empresas relacionadas às práticas de ESG? Você tem um monte, que eu sei. Está até difícil de escolher. Tem, né? Tem várias, assim, mas uma que eu gosto de citar, que é bastante icônica, da Lego, né? Uma empresa aí de 100 anos, é entretenimento, e o principal produto deles é o plástico. São 100 milhões de toneladas de plástico por ano, e como é que eles estão, a partir disso, entendendo novas soluções para inovar e ter outras bases para uso no seu produto.
mas eles fizeram outras questões também que se conectam com isso, desde a neutralização, que eles estão chegando agora no final do ano, e foram assim por partes, nas embalagens deles, criando produtos em parcerias com Adidas ou outros tipos de produtos que também são entretenimento, gerando novas oportunidades para captar o que é esse consumidor do futuro. E também as iniciativas que eles tiveram que falam de inclusão, falam de diversidade, né, das edições que eles fizeram ali, os BRICS LGBT ou os Braille BRICS, aqueles que são em relevo para aquelas pessoas que não têm a visão, né? Uhum. Então, assim, são todas iniciativas que mostram quanto eles procuraram gerar valor, mas em muitas frentes que eles acabaram tratando e trabalhando para, de fato, avançar em toda essa agenda. Então, esse para mim é bastante icônico. E uma marca assim, apaixonada, não é só por crianças, né? Tem fãs no mundo inteiro. Verdade, é uma marca eterna. Cláudia, muito obrigado aí, os 30 minutos passaram voando, né? Foi super bacana, porque pingou bastante pergunta, a gente migrou completamente para dar foco em pergunta, faltou respostas, né, que a gente vai trabalhar logo no final dessa live e a gente carrega essas respostas junto com o vídeo no nosso site, né? Aproveito aqui para informar que a próxima turma de ESG com Cláudia, né, e a Cláudia não está sabendo, mas vai saber agora. Eu vou fazer o papel do Vanderlei, vou fazer dupla contigo no ESG. Então, Maurício, você vai ser meu aluno, então você pode estudar antes, né, que eu vou cobrar muito de você. Né? Estou perdido. A próxima turma começa. Cláudia, verdade? me salva. Meu Deus! A próxima turma começa no dia 19/11, aliás, 19/10, né? São todas quarta-feiras, né? Então, 19, dia 26/10, depois 9 e 16/11, das 8 às 10 da manhã, né? A última turma de ESG no ano, se não for nessa turma, só no próximo ano, em 2023. Então, Cláudia, seu tempo para ir para fazer suas despedidas, você me devolve, que eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Combinado. Bom, obrigada a todos e todas aqui por essa oportunidade. Peguei ali no começo e fui falando, né? Mas que bom que eu percebo assim, cada vez mais esse interesse genuíno em fazer de verdade. Vai ser uma honra dividir esse palco com você, viu, Yuri? Vai ser mesmo. A gente já divide o palco do conselho do Gantt, né? E vamos dividir mais esse palco aqui de ESG. Obrigadíssimo pela parceria, Cláudio. Dia 19, daqui a 15 dias, né, a gente vai ter uma live com o Gaspar, né, e a Fernanda Vaqueiro. Né? O tema será Cybersecurity, né, o que o conselheiro precisa saber, é um tema inédito aqui no nosso hall de lives. Né? Peço para que vocês deem uma olhada no LinkedIn da Vera Vaqueiro para entender que a Vera Vaqueiro é tão especial quanto a Cláudia, né? Que são duas pessoas que dominam o assunto que ministram, né? E anuncio também o nosso evento Alumni, no dia 27/10, um estudo de caso junto com a Revisia, 100% online. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Gabriela, pela ajuda aí no desenvolvimento desse case. Né? A gente soltou hoje o convite, né? E já apareceram bastante inscrições, a gente já parte agora para a operacionalização da divisão das equipes para estudo de caso. Né? E, por último, o nosso fórum de conselheiros, 240 profissionais amantes de governança, falando de governança, falando de carreira e falando dos efeitos da governança aí nos resultados operacionais das empresas. Então, obrigado, turma, e daqui a 15 dias a gente se vê novamente. Até a próxima.